Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto de manometria, então eu vou resolver com vocês mais um exercício sobre pressão, ok? E se você quiser saber mais sobre esse tema, é só você ir na nossa playlist de operações unitárias, que você vai encontrar muitos vídeos a respeito desse tema, outros exercícios resolvidos, belezinha, gente? Então presta atenção aí, vamos parar de blá 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 e vamos lá para o vídeo de hoje. Esse exercício eu vou fazer até para vocês entenderem como que se faz exercícios onde eu tenho a leitura de um manômetro, tá? Então, que são esses três instrumentos aqui, ó, tem um manômetro 1, 2 e um terceiro aqui, tá? Tem três manômetros aqui, tá? Então, manômetro B, C e A, inclusive. O tanque cilíndrico da figura, que é essa figura aqui, contém água a uma altura de 50 milímetros. Então, veja, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é a altura, inclusive ele dá aqui, né? É a altura de 50 milímetros. Dentro do tanque, há um outro tanque menor, veja, tá aqui, ó, tá? Então, tem um outro tanque menor, que também é cilindro, aberto na parte superior e que contém querosene a uma altura H. Então, ó, tá vendo? Essa é a altura do querosene. Veja aqui, até aqui, ó, daqui para cima ainda é água, porque tá aberto isso aqui, né? Então, tudo isso daqui, toda essa parte aqui, ó, é água. E aí, esse pedaço, vou colocar em outra cor aqui, esse pedaço aqui, ó, que tá em vermelho, é o quê? Que eu estou colocando, é o que está é o que tem de querosene, que é o representado pela letra AH. Muito bem, vamos lá. O peso específico do querosene é 80% do peso específico da água. Então, veja, aqui ele dá o peso específico da água, né? Ele está colocando aqui que o peso específico da água, lembra que o que é o peso específico? Já é a densidade multiplicada pela aceleração da gravidade. E ele fala que é 1 vezes 10 a quarta, né? Eu só coloquei um na frente só para facilitar aqui. Então, 1 vezes 10 a quarta newtons por metro cúbico. Agora, se o do querosene é 80%, se você tirar 80% desse valor, então você tem que o peso específico do querosene, que é igual à densidade vezes a aceleração da gravidade, vai ser igual a 8 vezes 10 a terceira newton por metro cúbico, ou seja, eu fiz isso aqui vezes 0,8, porque é 80%, né? Ou 8.000, né? Beleza. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que tem um erro aqui nesse problema, que aqui é 13,80, tá? Então, corrijam aí o enunciado, tá? Aqui é 13,80 o valor de PB, tá? Que é o que tá aqui, tá? Bom, aí ele diz que os manômetros B e C, então esse manômetro aqui, ó, ele tem uma pressão de 13,80. Esse aqui vocês corrijam no enunciado, tá? KPa, ou seja, quilopascal. Isso aqui é a mesma coisa de que 13.800 pascal, tá? Lembra que na hora de fazer a conta tem que estar em pascal, né? Então, e o manômetro C aqui, ó, que é esse aqui, é 13,82 quilopascal, que é a mesma coisa que 13.820 pascal, tá? Aí ele pede, ó, determine na letra a pressão indicada no manômetro A. Então, ele quer saber qual é a pressão desse manômetro A, tá? E depois, na letra B, ele pede a altura do querosene, ou seja, esse Hzinho aqui. Então, são as duas coisas que ele pede. Ele quer tanto o H, né, que isso daqui é a letra B, e na letra A, ele pede para que seja calculada a pressão do manômetro A. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Veja só, vou até colocar aqui com uma outra cor. O manômetro C, que está aqui embaixo, ele está dando qual é a pressão nesse ponto mais baixo, certo? Esse manômetro C. Então, ele, na verdade, está sustentando toda a pressão. Tanto o que está aqui, ó, nessa parte do ar, que está indicado nesse manômetro A, tá? Quanto toda a pressão relativa que é exercida pela água. Então, toda a pressão que está dentro desse tanque está sendo medida aqui nesse manômetro C. Então, veja, o manômetro C, então, ó, vou colocar até aqui mais um esqueminha. O manômetro C, ele está aqui embaixo, medindo esse pedaço. Ou seja, ele tem a pressão do manômetro A
que está toda nessa parte aqui, ó, de cima, mais toda a pressão relativa da água, tá? Então, é assim que a gente vai achar a pressão de A, ou seja, a gente sabe que a pressão do manômetro C, ele vai ser a pressão do manômetro A, que equivale a toda essa parte aqui do ar, né? Mais toda a pressão relativa exercida pela água. Então, a pressão de C vai ser igual a PA. Lembra que aqui a pressão relativa, o que é? Densidade vezes gravidade vezes altura, certo? A gente tem aqui, ó, ele quer saber, na letra A, ele quer saber, quer que eu ache quem? Ele quer que eu ache PA, certo? Que é a pressão que está sendo exercida lá no manômetro A. Eu tenho a pressão de C, que é a somatória de tudo, o problema da aula, tá aqui, ó, 13.820 Pascal. Então, 13.820 Pascal. Isso é igual a PA, que é o que eu quero achar, mas lembra que, ó, ele já dá o peso específico, ou seja, ele já dá a multiplicação de densidade vezes a gravidade da água, que é quanto? Olha, ele dá no problema, 1 vezes 10 a quarta. Então, 1 vezes 10 a quarta. Vezes H, que é H? A altura da água, porque é pressão relativa da água. Qual é a altura da água? Ó, é esse pedaço aqui, ó, que é igual a 50 milímetros. 50 milímetros, lembra que aqui, ó, tá tudo em metro, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar esses 50 milímetros para metro. Como que eu faço isso? Vezes 10 a menos 3. 50 vezes 10 a menos 3, para passar de milímetro para metro. Ou seja, 50 milímetros é igual a 0,05 metros, tá? Muito bem, então eu já vou colocar aqui, ó, 0,05. Então, eu vou ter que a pressão exercida em A vai ser igual a 13.820, né? Aqui, ó, 13.820 é igual a pressão de A. Aqui, 1 vezes 10 a quarta vezes 0,05 é igual a 500, né? Então, PA vai ser igual a 13.820 menos 500. Ou seja, a pressão do manômetro A vai ser igual a 13.320 Pascal ou 13,32 quilopascal, tá? Então, é isso aqui, ó, resposta da letra A. Vamos fazer a letra B? Bom, gente, então vamos calcular na letra B. A letra B, ele pede que se calcule a altura a altura H do querosene, que é esse pedaço aqui. Então, ele quer saber qual é essa altura. Veja, se ele quer saber essa altura, é o que está aqui dentro desse tanque, certo? Então, eu só posso fazer alguma comparação com o que está aqui, ó, na leitura desse manômetro. Por quê? Porque lembra que conforme muda a densidade, sempre que eu falo em pressão, pressão é densidade vezes aceleração da gravidade vezes altura, certo? Se muda o líquido, muda a densidade. Então, eu não posso considerar que essa altura, eu simplesmente posso fazer alguma relação aqui com PC, certo? Por quê? Porque PC, ele tá levando em consideração aqui toda essa parte de A, né? E mais toda a pressão relativa da água. Mas veja que aqui, ó, nessa parte aqui, eu não tenho, nesse pedaço, né, que tá aqui onde PC tá medindo, eu não tenho querosene, eu só tenho querosene aqui bem nesse meio aqui, ó. Tá? Vou até colocar com outra cor, eu só tenho querosene bem nesse meio, tá aqui, ó, em rosa. Então, eu só posso fazer o comparativo aqui, ó, com o manômetro B. Vamos fazer esse esquema aqui, olha só para montar. O que que eu sei? Eu sei que o manômetro B, ou seja, a pressão que está sendo lida lá em B, vai ser igual a quem? Toda essa parte aqui de cima, que está sendo monitorada por quem? Pelo manômetro A, então vai ser igual à pressão do manômetro A, mais, veja que eu tenho toda essa parte aqui, ó, de água, certo? Ó, toda essa parte aqui, ó, de água, tá vendo que eu tô pintando? Eu tenho essa parte aqui de água, eu sei que o total de água é 50 milímetros, só que aqui eu não tenho, vocês concordam comigo que aqui eu não tenho 50 milímetros, eu tenho 50 milímetros menos H, né? Porque, ó, 50 é o total, veja, se aqui eu tenho 50 milímetros, que é o total, né?
esse pedaço aqui, ó, só esse pedaço, vai ser o quê? 50 menos o H, né? Beleza? Então, aqui, ó, eu vou ter toda a pressão relativa da água, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, pressão relativa da água, só que lembrando que aqui a altura tem que ser 50 milímetros menos o valor do H. Mas, veja que PB ele tá aqui embaixo, né? Bem, vou colocar de amarelo aqui pra gente, para destacar, o PB ele tá aqui embaixo. Então, ele sofre a pressão do ar aqui que está sendo medida pelo manômetro, ele sofre a pressão da água e ele também sofre a pressão de quem? Do querosene, que é o que está aqui embaixo, tá? Então, aqui eu também tenho que colocar a pressão relativa do querosene, tá? Muito bem, vamos entender tudo isso aqui, ó. O valor de PB eu tenho, né? Ele dá no problema, inclusive eu pedi para que vocês, ó, corrigissem, para que vocês colocassem 13,80. Então, ó, isso aqui eu consigo substituir, que é 13.800 Pascal, vai ser igual. PA a gente achou lá na letra A, né? Ó, a letra A a gente achou o valor de PA, que é 13.320, ó. 13.320. Mais a pressão relativa da água. O que é a pressão relativa? Densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Lembrando o que vai ser a altura aqui? Vai ser os 50 milímetros menos H, certo? Agora, veja que eu não posso colocar em milímetros, né? Então, eu já sei que 50 milímetros aqui, ó, para passar para metros, eu multiplico por vezes 10 a menos 3, ou seja, vai dar 0,05 metros, tá? Então, ó, aqui vai ser 0,05 metros menos H, porque é o total menos o valor aqui, ó, de H, certo? Que é, ó, vou até fazer outro esquema porque ele já tá bagunçado, né? Ó, eu tenho aqui bem no meio, eu tenho uma parte do querosene, certo? Eu não sei quanto que é esse do querosene. Eu sei que é H, essa parte do querosene. Agora, eu sei que o total aqui de água é 50. Então, se eu quero saber só esse pedaço aqui de água, vai ser o quê? 50 menos H, certo? Beleza, então por isso que eu coloquei esse 50 menos H. Mais a pressão relativa do querosene, ou seja, densidade vezes aceleração da gravidade vezes H, que aí é só H mesmo, né? Que é só esse pedacinho aqui, ó, tá? Muito bem, vamos substituir tudo isso daí, ó. Então, 13.800 vai ser igual a 13.320 mais. Veja que essa parte aqui, ele dá, né? Que é o peso específico, ele já dá multiplicado. Ou seja, aqui eu tenho 1 vezes 10 a quarta, que multiplica 0,05 menos H, que essa é a altura, né? E aqui mais, ó, densidade do querosene, ele já deu, inclusive a gente calculou, que é o quê? 8 vezes 10 a terceira, ou 8.000. Por quê? Porque é 80% do peso específico da água, tá? Vezes H. Isso aqui, ó, 13.800 menos 13.320 vai dar um total aqui, ó, de 480, tá? Isso daqui vai ser igual, ó, eu vou ter que aqui fazer a distributiva, então 1 vezes 10 a quarta vezes 0,05 aqui vai ser igual a 500, né? Menos, então 1 vezes 10 a quarta vezes 0,05 é 500, tá? E aí 1 vezes 10 a quarta vezes menos H vai ser menos 1 vezes 10 a quarta H, tá? Isso daqui mais 8 vezes 10 a terceira H. Quando eu passo 480 menos 500, vai dar menos 20, que vai ser igual a esse menos 1 vezes 10 a quarta mais 8 vezes 10 a terceira. Se você fizer a continha aí, você vai chegar num valor de menos 2 vezes 10 a terceira H. Tá? Se você dividir aqui, H vai ser menos 20 dividido por menos 2 vezes 10 a terceira. Isso vai ser igual a altura vai ser igual a 0,01 metro ou
1 centímetro. Esse vai ser o valor de H. Ó, tá até a resposta aí para vocês.